Gente, é o seguinte, vamos virar a chavinha aí, vamos falar sobre saúde. A gente tem falado, então, muito sobre as questões de dados preocupantes em relação à saúde, inclusive a saúde das crianças, né? A taxa de ocupação de leitos em unidade de terapia intensiva pediátrica aqui na cidade de São Paulo chegou em 84,6% de acordo com a Secretaria da Saúde. Mari. E é para falar sobre esse assunto extremamente preocupante que nós recebemos agora de forma virtual em nossos estúdios a pediatra a doutora Daniela Souza. Seja muito bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, Mariana. Bom dia, Arthur. Bom dia aos telespectadores. É um prazer aqui conversar com vocês. Muito bem. Doutora, eu gostaria que a senhora começasse falando as principais causas dessa taxa de internação das crianças está ligada a problemas respiratórios e, em caso positivo, quais são? Por que está uma taxa tão elevada? Sim, esse aumento da demanda, né, de internação em unidades de terapia intensiva pediátrica é, sim, decorrente de infecções respiratórias nas crianças, particularmente nas crianças mais jovens. É importante salientar, né, que todos os anos nós temos aqui no início do outono e até o final do inverno um aumento das infecções respiratórias na população pediátrica. Isso porque as condições climáticas favorecem estas infecções. São infecções que são causadas por vírus, sendo o principal deles o vírus sincicial respiratório, mas também o rinovírus, influenza e uma outra variedade de vírus. O que aconteceu este ano, né, esse aumento da demanda por leitos de terapia intensiva pediátrica, é uma conjunção de fatores. Durante a pandemia, com isolamento e distanciamento social, uso de máscaras, as crianças longe da escola e também devido por medidas de higiene, né, que foram muito priorizadas, as crianças, os lactentes jovens, eles não tiveram um contato com esses vírus respiratórios, então eles não desenvolveram imunidade. Com o fim do isolamento social, o retorno às escolas, sem uso de máscaras, essas crianças estão sendo expostas pela primeira vez a esses vírus e elas não desenvolveram durante ali os meses iniciais de sua vida uma imunidade. Então, isso está causando essa primeira infecção, ela acaba sendo um pouco mais grave e demandando a internação em leitos de terapia intensiva pediátrica. Doutora, aqui quem fala é Arthur Neves. A senhora estava falando sobre essa questão, não é, das doenças, enfim, o que aconteceu esse ano, por que veio acontecendo essa realidade. Eu gostaria de recuperar um dado que nós falamos logo no início, na abertura aqui da participação da senhora. Na capital paulista, os números mostram 84% de ocupação de leitos de UTI pediátricos. E no interior, né, no estado, 72%. E aí a minha questão como é que os médicos estão se preparando, ou já estavam preparados para essa realidade? Nós estávamos preparados, né? Acho que os médicos sabiam que isso ia acontecer, porque isso foi um fenômeno mundial, tanto na América do Norte quanto na Europa, né? Que eles já passaram por essa temporada de outono e inverno, houve uma demanda muito grande desses leitos de terapia intensiva pediátrica. Outro fato, Arthur, que aconteceu tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é que durante a pandemia houve uma redução de leitos de terapia intensiva pediátrica, porque as crianças, inicialmente, elas não foram muito afetadas pela Covid-19. E outra questão também é que houve um êxodo de profissionais de saúde, né? Muitos profissionais exaustos com aquela rotina da pandemia, eles optaram por buscar outras alternativas que não a assistência à saúde. Então, o que nós estamos vivendo? Nós temos aí uma época de infecções respiratórias que são comuns nessa fase do ano, numa população que não tem imunidade, porque ela não teve um contato prévio com esses vírus. Nós temos uma diminuição de leitos de terapia intensiva pediátrica e também
uma carência de profissionais aptos a atender esses pacientes. Talvez a gente deveria ter se preparado de uma forma melhor, né, no sentido de adequar melhor o número de leitos de terapia intensiva oferecidos e também capacitação de profissionais. Mas eu sei que isso não é aí uma tarefa tão fácil. Os médicos estavam cientes de que isso ia acontecer, mas aí existem questões de infraestrutura e de processo que não são tão fáceis de resolver de uma forma aí, rápida. E lembrando que o inverno nem começou, então essa demanda ela pode aumentar ainda. Doutora, é Guga Mendonça falando. Eu gostaria, diante desse cenário que a gente sabe, que a senhora explicasse para o nosso telespectador, principalmente nas crianças, qual que é a importância da vacinação contra a Covid e contra a gripe, logicamente, e o que isso pode mudar o cenário. Porque a gente sabe que os índices de vacinação infantil no estado de São Paulo ainda são muito baixos e com esse aumento eu acho que cabe, né, uma conscientização da população. Não, excelente questão, Guga. Assim, eu sou uma defensora de imunização. Né? A gente viu que a partir do momento, por exemplo, que com a Covid-19, que a gente teve a vacina, a gente conseguiu controlar ali a pandemia, diminuir a incidência de casos graves, diminuir mortalidade, né? Não foi só durante a pandemia, mas já há alguns anos a gente vem observando um movimento anti-vacina. Eu lembro que quando, nos meus primeiros anos aí, exercendo a profissão, as taxas de cobertura vacinal em crianças eram acima de 80%. Hoje em dia, a gente sabe que tem vacinas que estão com uma taxa de cobertura vacinal de 50%. E em questão aí, de saúde, né, prevenção é muito importante. Então, o que a gente tem de vacinação para prevenir essas infecções respiratórias são a vacina da gripe e a vacina da Covid-19. Então, eu acho que cabe a nós, profissionais de saúde e à imprensa, a gente reforçar junto à população que as vacinas são seguras e elas são muito importantes para prevenir essas doenças. Em relação aos outros vírus, a gente ainda não tem vacinas disponíveis. Agora, recentemente, foi divulgada uma vacina para o vírus respiratório sincicial, que na verdade ela vai ser aplicada nas gestantes, mas a gente não tem ela disponível aí para uso imediato, quem sabe nos próximos anos. Doutora, a senhora relatou que muito provavelmente esses quadros de infecções respiratórias devem aumentar com a chegada do inverno. Mas hoje nós já estamos com 84,6, como o Arthur leu aqui na abertura da entrevista, dessas UTIs então ocupadas. Para quanto, a gente está falando de quanto então com a chegada do inverno? De trabalhar com 100% dessas UTIs de repente preenchidas com essas crianças? E a senhora... Desculpa, mas... Não, perdão. A senhora comentou sobre falta de leitos, né, e falta de profissionais também. Ou seja, vai haver essa adequação já para esse período de inverno, pensando já no que a senhora disse que já é tida como quase certeza essa questão, esse aumento dessas internações? Sim. Provavelmente nós vamos trabalhar com taxas de ocupação de 100% e até com abertura de leitos aí, de contingência, né? Isso já vem acontecendo em muitos hospitais. A questão de abrir leitos, né, não é uma coisa muito fácil, porque abrir um leito de terapia intensiva, você precisa de todo material, você precisa de monitor e você precisa de um recurso humano especializado. E não é fácil treinar um profissional rapidamente para atender, por exemplo, um bebê de 2 meses de idade. Eu acho que a gente tem que aprender, né? Nós vamos trabalhar aí com 100% de taxa de ocupação, com serviços de emergência lotados, né? Com crianças graves, mas eu acho que a gente tem que ir aprendendo para os anos futuros, né? Fazer
um movimento de adequação de leitos antes que a gente chegue nesse momento aí de outono e inverno, porque na emergência, principalmente acho que no setor público, é muito mais difícil a gente abrir esses leitos de contingência. Aí, doutora, vem uma situação, né, diante dessa fala da senhora, com a pergunta da Mariana Fante, em relação aos pais. Como é que os pais responsáveis dessas crianças devem agir nesse momento? Porque a senhora disse, né, as crianças voltaram para as escolas, estão em contato com as outras crianças. Aí tem uma outra situação também, porque se for levar todo mundo para o médico, para o hospital, a situação também complica mais ainda. Qual a orientação aos pais e responsáveis? Eu acho que é a gente reforçar ali essas medidas de higiene, de lavagem de mãos, uma higiene nasal, né? A lavagem nasal, na medida do possível, evitar aglomerações, principalmente em ambientes fechados. Procurar fazer atividades ao ar livre, principalmente no período da manhã, talvez no final da tarde também, fugir desse horário ali do almoço, onde a gente tem um ar muito seco, né? Diante de uma criança que começa com sinais de infecções respiratórias, se a criança tem uma febre, se ela começa a respirar muito rápido, aí sim esses pais devem procurar um serviço de saúde. Mas em termos de prevenção, higiene, procurar atividades ao ar livre, evitar ambientes fechados com grandes aglomerações. Agora, doutora, é o Guga Mendonça novamente, e eu lembro na época da pandemia, vou citar o exemplo que eu tenho em casa, o meu filho, ele se conscientizou a usar máscara e depois, quando todo mundo já tinha tirado a máscara, ele estava usando. Não seria, de repente, importante as crianças usarem máscara num período como esse, dentro da sala de aula, por exemplo, que tem um convívio de pessoas em lugar fechado? Como é que a senhora analisa isso? Olha, eu acho que assim, voltar a usar máscara, todo mundo num ambiente fechado, com certeza vai diminuir a taxa de infecção. Mas eu acredito que isso não seria uma condição amplamente aceita. Acho que o que a gente tem que tirar de aprendizado, né, é que aquele paciente adulto ou criança que tem um sintoma respiratório, esse sim deve usar a máscara, né? E isso seria uma consciência global, né, de saúde global. Na verdade, eu tenho duas questões em basicamente uma para a senhora. Primeiro, a senhora comentou que tem bebês até de 2 meses, né, que estão sendo acometidos e internados também. Então, eu gostaria que a senhora comentasse para a gente se existe uma faixa etária prevalente aí dessas crianças que são internadas dentro desses 84,6%, até para que fique esse recado e alerta para esses pais em casa. Agora, no final de semana passado, né, nosso editor-chefe aqui, o Evandro, lembrou muito bem, a semana passada, perdão, a OMS decretou então o fim do estado de emergência para a pandemia. O que isso afeta em toda essa situação, como o uso de máscaras, que a senhora estava conversando agora com o Guga Mendonça, ou anteriormente sobre a questão da vacina também, no sentido de sensação que dá para esses pais ou para essa população de mais tranquilidade, quando na verdade não, porque acabam sendo contaminados com outros vírus, como o próprio sincicial, por exemplo? Em relação à faixa etária, Mariana, mais acometida, são as crianças abaixo dos 2 anos de idade, principalmente as crianças abaixo de 6 meses, né? Então, o que vale reforçar para os pais, para os familiares também, que esses bebezinhos muito jovens, os recém-nascidos que ainda não têm ali o seu esquema de vacinação completo, eles devem evitar aglomerações, evitar sair com essas crianças e expor estas crianças. Mas o que a gente observou esse ano também é que, além dessas crianças mais jovens, abaixo de 2 anos de idade, a gente tem visto crianças maiores também sendo internadas nas UTIs com infecções respiratórias, tanto por vírus quanto por bactérias.
em relação ao decreto ali, né, da OMS de fim do estado de emergência, o que a gente tem que deixar claro assim, né, que a pandemia não acabou, né? A gente precisa continuar reforçando a importância da vacinação e de medidas de prevenção, no sentido de que aquela pessoa que tem sintomas respiratórios, ela deve sim usar máscara. E para todos nós, reforçar a importância de higiene, lavagem das mãos, né? Nós vamos conviver com essas infecções respiratórias todos os anos. A própria Covid-19, ela vai entrar aí na rotina, mas com a vacinação nós teremos menos casos graves e menos óbitos. Mas o importante acabou esse estado de emergência, mas precisamos sim reforçar a vacinação, aumentar a nossa taxa de cobertura, não só para a Covid-19, mas para todas as outras doenças passíveis de prevenção por vacina e medidas aí de higiene, lavagem de máscaras, lavagem das mãos e uso de máscaras para pessoas com sintomas respiratórios. Agora, doutora, continuamos prestando serviço para a população, para o cidadão paulista. Eu gostaria de fazer uma colocação. Hoje em dia existe uma conscientização da própria população. A criança está doente, já leva no pronto-socorro e às vezes você mistura com vários outros tipos de doença. Queria que a senhora desse a orientação para os pais que nos assistem, qual que é a hora exata de levar ao pronto-socorro, até onde você pode acompanhar em casa, quais os maiores sinais de alerta para a população em relação às infecções respiratórias. Olha, Guga, a orientação para os pais é que eles devem procurar o serviço de saúde no momento que ele percebe que o seu filho está muito prostrado, com uma alteração de comportamento, ficando mais sonolento, ele percebe que a criança está respirando mais rápido, uma criança que não está se alimentando, que começa a diminuir a quantidade de xixi que ela faz. Então, esse é o momento que o familiar, os pais devem procurar o serviço de saúde. Então, o alerta é uma respiração muito rápida e uma criança que tem alteração de comportamento, uma prostração, uma sonolência importante. Bem, nós conversamos com a doutora Daniela Souza, pediatra. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e esclarecimentos aqui no Estúdio Alesp. Obrigada, eu que agradeço aí essa oportunidade. Bom dia a todos.